Olá, pessoal! Está todo mundo entrando aí. Hoje é dia de uma live muito especial com um ex-aluno nosso, aprovado agora na PGE São Paulo. Tenho certeza que a live vai ser muito proveitosa, que ele vai dar muitas dicas aí valiosas para todos vocês. Esperando ele mandar o convite aqui para a gente iniciar. No decorrer da live, pessoal, vocês fiquem à vontade para mandar alguma pergunta, alguma coisa que ele possa te responder. E aí, tudo bom, Tudo bom? Alexandre? Boa noite. Boa noite. Obrigada aí pela disponibilidade de fazer essa live com a gente. Tenho certeza que você vai agregar muito aí a todo mundo. Sejam aqueles que já estão nessa trajetória de estudo para concurso, seja aqueles também que estão pensando com o pezinho se começam ou não. Quem sabe você não dá uma virada de chave aí, né? E é muito bom estar aqui, porque se hoje eu estou aqui é porque aquele dia lá em novembro que a gente fez aquele treinamento é porque deu tudo certo. Exatamente, pessoal. O Alexandre ele foi nosso aluno no treino de prova oral, né, para a prova da PGE São Paulo. Já chegou arrasando, mas tenho certeza que te ajudou demais, né? Que você Sim. saiu mais confiante. Eu lembro que quando a gente estava fazendo uma arguição, eu falei, uai, que é isso? Parecendo professor, falando todo desinibido, isso ajuda muito, né, na hora de fazer a prova. Sim. Mas começando aqui, se apresente um pouco. Eu quero que você conte para a gente um pouco da sua história no estudo para concurso. Você já era procurador da Unicamp, então provavelmente já tem uma história aí de estudo para concurso mais longa. Então a live é sua. Pode contar para a gente aí. Bem, desde que eu entrei na faculdade de Direito, eu já tive um foco muito grande para concurso. Eu já entrei pensando em concurso. E ao longo da faculdade eu fui conhecendo as matérias e a grande virada de chave para mim e o grande momento em que eu realmente me identifiquei com procuradorias foi quando eu me lembro que eu estava no quarto ou quinto período, acho que quinto período, e uma moça do sétimo falou: ah, gente, vai ter prova para estágio na PGE e tal, e a prova era lá no Rio, porque eu sou do interior do Ah, Rio. é importante. Você é do interior do Isso, e Rio. na época não tinha prova no interior, a prova era na capital, objetiva e discursiva, Aham. né, no mesmo dia. E aí eu fui, eu não conhecia a PGE, eu não conhecia a fundo as atribuições da Procuradoria, porque até certo ponto ao longo da faculdade, a gente mais conhece atribuições de MP, de magistratura, e é o primeiro contato que a gente tem, é a primeira ideia que a gente, magistratura. Todo mundo, Com no certeza. Isso início, é começa muito na verdade. magistratura. Eu E também, quando eu fiquei sabendo de procuradoria, assim, foi mais pra frente, porque a gente não escuta falar, né? Exatamente. Aí eu falei assim, sabe uma coisa? Eu vou fazer essa prova, vamos ver o que vai dar. Aí eu fiz e passei. Aí eu tive que esperar chegar no sétimo período para iniciar o estágio. E eu fui estagiário de alguns procuradores que foram muito bons assim para o aprendizado como um todo e para também conhecer mais e gostar da carreira. E Era depois, PGE Rio. PGE Rio. Ah, tá. E depois eu fui residente na PGE Rio também. Então eu fui seguindo, né, essa vida, né, da procuradoria, e isso realmente eu me senti muito identificado. Então, desde o final da faculdade, o meu Aham. foco já foi procuradorias. Só que eu tive um momento muito, assim, eu não tive um estudo que tenha sido completamente linear. Ao longo desse período, eu tive momentos em que eu estudava mais, em que eu praticamente não estudava e só trabalhava, e isso pode ter gerado também algum certo tipo de atraso, Hum. né? Você formou e aí continuou na PGE como Isso. residente. Eu fui residente da PGE e eu também dei aula na UF, Ah, né, como sim. professor substituto. Uhum. Então, eu dei aula durante um ano lá. E o professor substituto, ele faz prova para uma matéria, mas quando ele entra, você pode ser designado para diversas matérias. E foi isso que aconteceu. Eu fiz prova para direito civil, e não era uma matéria de domínio que eu tinha, mas eu fui super bem na prova discursiva, passei na prova de aula. E quando eu cheguei, eles me deram contratos em espécie, direitos reais, É. e eu fui lá, contar espécie de reais. Só que aí eu sempre falava que eu gostava muito de direito público, tributário, eu estava fazendo pós.
E aí eu consegui pegar uma turma de direito tributário econômico. Peguei também no curso de contabilidade, né, uma turma de direito tributário. Então, Olha, isso foi muito bom para mim, porque, de uma forma geral, é como eu falei naquele vídeo que a aprovação postou, a gente não tem costume de fazer um estudo para a prova oral. A gente tem o costume de fazer questões, milhões de questões para a prova objetiva, testar, fazer treinamento para a prova discursiva, embora eu não faça, porque eu tenho um problema sério com provas discursivas na hora de me preparar. Sempre que eu pegava, né? Provas discursivas, graças a Deus. pegava provas discursivas anteriores para fazer um treinamento em casa, eu nunca conseguia responder. Isso me deixava desesperado. E quando chegava na hora da prova discursiva em si, eu Você sempre ia com uma conseguia. nota super boa, porque eu tenho muita facilidade de escrita. E aí eu, assim, e esses eram os treinamentos. E oral a gente nunca treina, né? Sim. Só que como eu já tinha dado aula, acaba sendo um grande treinamento, porque o que acontece? Eu sempre me cobrei muito. E quando eu fui professor, eu me cobrava ainda mais. Eu lembro que para montar uma aula, eu pegava 5 livros diferentes, eu lia nos 5 livros a matéria, montava uma estrutura de aula, porque eu pensava, eu não posso não saber. Assim, é Uhum. óbvio que a gente pode. Claro, E mas é. a gente fica com medo de não saber e isso transmitir algum tipo de conteúdo equivocado para aluno, né? E isso não é legal. Uhum. E ainda mais, assim, a gente estudando para concurso, a gente fica com essa fome, com essa sede de saber tudo, de saber o maior número de maior número de conteúdos possíveis. Mas a gente não sabe tudo, obviamente, nem vai conseguir saber. Mas isso me ajudou muito Com também para ter certeza. essa desenvoltura na prova discursiva. Eu falo que assim, eu acho que o maior desafio da prova oral é esse, assim, é você não ter um contato prévio. Não é costume realmente a gente lidar com esse momento, a não ser a pessoa que é um professor, como é o seu caso, como foi o seu caso, que auxilia muito, mas a tensão que gera é justamente o desconhecido. Prova Exatamente. objetiva desde da escola a gente faz, prova discursiva, mas a prova oral é tudo muito novo. Sim. Então, sem sombra de dúvidas, isso te ajudou e você foi super bem na prova oral, né? E eu me lembro que no treinamento, né? Inclusive, o nosso primeiro contato foi com você, né? Tava eu, Bruno e Flávia, que são pessoas também que eu fiquei super amigos depois, são maravilhosos e que também foram aprovados. Que bom. E eu me lembro que você fez as arguições de direito tributário e de direito do trabalho. E, inclusive, foram as duas matérias que eu tirei 10 na prova oral. Ai, que ótimo aí. Eu te dei É, sorte. Mas eu lembro que eu falei, nossa, tá afiado. Sobretudo em tributário, né? Que é sim, o que você sim. falou que você sempre teve mais facilidade. Sim. Direito do trabalho, eu sempre falei que é o mistério da fé. Eu falava, direito do trabalho é o mistério da fé. Eu não consigo me sentir completamente dominando, né? Ah, Só eu que acho que é difícil. Para nós de procuradoria, é difícil ter alguém assim que é muito bom fora em da direito de trabalho. tributário, em trabalho, é muito difícil. Porque É. não é uma matéria que a gente está tão habituado a lidar no dia a dia da procuradoria, né? A gente lida mais assim com terceirização, Uhum. enfim. Mas, de uma forma geral, algo que me ajudou também para a prova da PGE São Paulo, né, como um todo, é o meu cargo atual, porque eu sou procurador da Unicamp e eu Pois é. atuo em licitação. Como você E chegou até essa aprovação aí da Unicamp? a da Unicamp, o que aconteceu? 2020 veio pandemia, aí eu parei de estudar, achei que não ia mais ter prova, acabou, vou mudar de rumo, enfim. Chegou no final do ano, vieram os rumores e abriu o edital da PGE Rio. E Você sempre ainda morava no Rio de isso, em Janeiro. Volta Redonda, e sempre foi meu sonho, PGE Rio, né? Pô, fui cria da PGE Rio. E aí eu comecei a estudar, mas assim, desacreditado. Eu falava, ah, porra, sem chance, PGE Rio é super difícil, as pessoas que passam são pessoas assim muito bem preparadas, eu não tô nesse nível, enfim. Comecei a estudar, fiz a primeira fase, eu me lembro eu na rodoviária conversando com alguns amigos e falando, ah, aquela questão, aquela outra questão, e eles, não, porque aquilo, não sei o quê, e falando as teorias, e eu olhando e pensando assim, O que eu tô gente, fazendo aqui? eu não escrevi nada disso, eu vou tirar 0. Aí, no final das contas, eu fui para a segunda fase. Uai, Só eu que fui para a segunda fase, dentre esses pois amigos. é. Enfim, Então, eu não sub... quem fala demais tem um pouco essa teoria, assim. Quem sai falando muito, às vezes, desconfia. Eu também sempre fiquei caladinha. Mesmo quando a gente tem muita certeza, eu não gosto de falar, porque vai que, né? a única vez que eu falei de verdade foi agora, depois dessa prova discursiva. É. Porque eu tinha certeza que eu tinha passado, e eu falei, não, passar eu passei. Uhum. Agora, a nota que eu vou tirar, eu não sei. Eu Uhum. imagino que seja uma nota boa, mas eu falei assim, eu não vou alimentar essa expectativa dentro de mim, porque se a nota não vier boa, pelo menos
eu sei que eu passei É, e assim, eu ponto, fico tranquilo que que eu é passei. o importante. Depois a gente Exatamente. corre atrás do prejuízo É. da E aí, em prova oral. 2021, eu acabei estudando muito para PGE Rio, e era um estudo muito focado em prova discursiva, obviamente. Uhum. E é uma prova discursiva bem diferenciada, né, a da PGE Rio. E eu passei ano 2021, eu fui para a segunda fase, eu não fui para oral por conta de 3 décimos. Nossa, Não, Deus. foi um sofrimento, assim, Nossa, eu não imagino. absurdo. Mas beleza, superado isso, chegou o final do ano, tiveram 2 outras provas, mas assim, no objetivo. E eu não sou bom em prova objetiva, nunca foi meu forte. E, Aham. inclusive, a prova da PGE São Paulo, ela é muito diferenciada das demais. Porque ela não é uma prova que traz um raciocínio muito de decoreba. Ela traz questões que são longas e que trazem raciocínios. Casos E isso me ajudou práticos. muito, exatamente, isso me ajudou Com muito. Tanto que assim, certeza. eu tive uma nota razoavelmente boa na primeira fase, exatamente porque a prova tem esse nível de profundidade maior do que uma prova de mera decoreba. Porque Uhum. normalmente quando a prova era de mera decoreba, eu errava direto. Enfim, e aí em janeiro, não, fevereiro, eu acho, de 2022, teve essa prova da Unicamp, eu fiz, fui para a segunda fase, e eu me lembro que eu fui para a segunda fase, eu estava em 17, eram 2 vagas. E eu fiz os cálculos, eu falei, eu preciso tirar pelo menos 94 na discursiva, para eu conseguir passar dentro do número de vagas. Eu tirei exatamente 94, Nossa, e foi dentro do e eu número de fiquei, vagas sim, eu mesmo. fiquei em segundo por menos de um ponto do primeiro, sendo que o primeiro, que até ficou um amigo nosso, né, ele tinha feito uma nota bem mais alta do que eu na objetiva. Aham. Então, Nossa, realmente, a minha facilidade fez discursiva diferença. fez diferença. E ao longo dos anos, eu fui aprovado em outras provas, mas isso não foi suficiente porque eu nunca tive a sorte da lista rodar. Nunca, nunca. As listas só rodaram depois que eu fui empossado na Unicamp. Aí eu fui chamado É. em 2 outros concursos Que aí já não e compensava. não compensava. E o que aconteceu? Mas aí Eu, demorou para ser chamado ou não? Assim que você finalizou o concurso, rapidinho sim, chamaram. chamaram rápido, não demorou muito, não. E Só aí os você trâmites. foi daí que você saiu do Rio. Isso, aí eu vim morar em Campinas, né? Uhum. E aí, logo em 2022, abriu a PGM Recife, e Ah, eu gosto muito do Nordeste, eu falei, vou fazer. Aí comecei a estudar e fiz, até passei, só que assim, eu tô colocado em 30 e assim, é uma lista que não roda, é uma PGM que não roda. Então, é. eu já sabia que não ia ter dado muito certo, né? A prova discursiva, embora eu seja bom em prova discursiva, ela cobrou umas coisas assim, letra de lei, sem você poder utilizar o código. Então, isso deu uma derrubada, né? Porque é difícil você raciocinar uma decoreba se você, né, não tem a lei ali do lado para você ver a Com decoreba. certeza. Mas, enfim. E aí, em 2023, eu acabei não estudando, eu parei de estudar, só falei, deixa eu aproveitar um pouco, viajei, fiz várias coisas que eu queria fazer, enfim. Chegou no final de 2023, rumores da PGE São Paulo, meu amigo que tinha sido aprovado na PFN, buzinando na minha cabeça, ele tá até online, né, assistindo, o Caio. É, o É, Caio, tem uma galera falando aqui com é, não, Caio e falou, PGR, ou passa ou deixa um trauma. mas. E eu caio falando, cara, faça essa prova, faça essa prova. Aí, quando saiu o edital e eu vi que seriam 20 questões do grupo de Filosofia e Direitos Humanos, eu falei, cara, sem condições. Não tem a mínima condição. Não tem a mínima condição. Estudar filosofia e direitos humanos, assim, a gente já tem que estudar tanta coisa e ainda tem que estudar filosofia e direitos humanos. Eu falei, não, não tem a mínima condição de eu fazer essa prova. E aí, a gente sempre tem aquela síndrome de impostor, né? Eu assim, não é pra mim, não é pra mim. O Caio, cara, faz, lê umas 2 vezes, 3 vezes. E o Caio, eu morro de rir do Caio, porque ele sempre falava assim, é só você dar umas 4 lidas no material. Aí o material tem 500 páginas. Eu falava, Ah, cara, ainda fica passa um mês difícil. lendo material. É, Só de filosofia. não, ainda mais filosofia, né? Que assim, você ou lê um material resumido ou você lê a obra inteira. Agora, se você lê a obra inteira, você não vai ter tempo de ler nada mais, né? E entender a obra, o que é pior. E aí eu falei, não, vou fazer. E eu me lembro que a gente foi para Guarapari no Réveillon e a gente conversando no restaurante com o Caio, né? E ele falou, não, faz. Eu falei, não, vou fazer. Eu lembro que voltamos do Réveillon. Eu lembro, esses dias agora, né? Eu falei, gente, fez um ano que eu comecei a estudar para essa prova. Foi exatamente no dia 5 de janeiro. E foi um Nossa. ano que essa prova rendeu. Porque a última fase foi dia 9 de dezembro. É. Então foi muito longo.
E eu me Muito. lembro que eu comecei a estudar e no primeiro momento me bateu um desespero, porque já tinha um ano que eu não estudava. Eu falei assim, caramba, não vou dar conta, porque eu pegava material, falava, eu vou ter que ler isso, eu vou ter que saber aquilo, eu vou ter que revisar aquilo. Aí eu via uns cronogramas de algum que as pessoas mandavam e eu falava, cara, é impossível, meu dia só tem 24 horas e dessas 24, 8 eu trabalho, 8 eu durmo e me sobraram poucas para estudar. Então, assim, o que que eu faço, né? E eu falei, não, eu vou começar a estudar dentro daquilo que eu acho que eu vou Uhum. avançando. E isso me acalmou, porque eu fiquei muito ansioso no dia, eu falei, vou desistir. Aí no dia seguinte acordei, estudei o dia inteiro no sábado, estudei o dia inteiro no domingo e passei a estudar com regularidade em todos os meus horários livres. Uhum. Todos, todos. Ano passado, eu não viajei no carnaval, eu fiquei sentado em casa estudando. Eu não viajei na Páscoa, eu não viajei, não fui ver minha mãe no Dia das Mães. O único feriado que eu viajei foi Corpus Christi, que eu fui à Volta Redonda para ver minha avó, que um mês depois ela veio a falecer, mas assim, a minha sorte foi que eu fui nesse feriado ainda, né, encontrá-la bem, né? Mas porque eu deixei de ir por conta da prova, não fui depois nos demais feriados que foram curtos, mas que houveram. E fui me preparando, e fui me preparando. Quando veio o resultado da prova objetiva, eu tirei férias no mês seguinte para estudar para discursiva. Eu ficava o dia inteiro Por estudando dentro conta. de casa. Não, só saí para ir na academia, porque eu falei, eu não quero estudar nunca mais. Essa é a última prova que eu faço. Me lembro quando eu sentei, eu falei isso para mim. Eu falei, é a última vez que eu faço prova de concurso público. Inclusive, aproveitando, como você falou, você conciliava, então, mesmo antes desse período que você começou a focar na PGE São Paulo, pós-edital, nesse ritmo mais intenso, você já conciliava antes com os estudos. E como que você fazia, assim, mais ou menos, na prática mesmo, assim? Que dicas que você dá para quem precisa conciliar e mais ou menos a quantidade de horas que você estudava antes ou mesmo nesse pós-edital? Olha, não é fácil trabalhar e estudar, né? A mente fica cansada e isso dificulta um pouco. Mas eu usava todos os meus momentos livres para estudar. Então eu almoçava, se eu tinha um tempo, eu estava lendo alguma coisa na academia, às vezes eu fazia uma esteira, ouvindo, assistindo algum vídeo no YouTube de jurisprudência. E o próprio trabalho me ajudou muito, porque eu trabalho com licitação. A peça, uma das peças, né, o parecer, foi uma licitação. E quando eu abri, é um tema que eu faço parecer todos os dias. Hum. E é impressionante, né? Porque você faz todos os dias e você ainda consegue errar alguma coisa na hora da prova, porque, né? Mas tudo bem. Mas assim, e na prova discursiva também, porque na prova oral também, porque quando eu sentei na banca de administrativo, o procurador falou assim: ah, candidato, a gente vai fazer uma arguição sobre licitação. Faz Eu não sabia, sentido. eu não Abriu. sabia se eu ria ou se eu chorava, porque é aquilo, né? A gente se sente tão confortável na matéria que a gente fica com medo de vir a pergunta do fino que a gente não vai saber ali. Ah, me diz qual o documento de habilitação, sabe? O fino do fino. Aham. Então, assim, o trabalho me ajudou. E além de licitação, eu recebo consultas também. Então, por exemplo, uma das questões que uma parte da minha arguição de direito do trabalho, processo de trabalho, eu tinha feito um parecer uns dias antes, inclusive, você se lembra que eu te falei a mesma coisa no dia do nosso treinamento? Você fez uma pergunta para Ah, mim. falou, Você falou. perguntou a Eu diferença de lembro. imunidade, isenção, alíquota zero e não Aham. incidência. E eu falei tudo isso. Aí depois eu te comentei, eu fiz um parecer sobre isso 2 semanas atrás. Eu E eu lembro. tinha feito um parecer também que envolvia essa parte de representação processual, substituição processual. E caiu isso também na minha arguição de direito do trabalho. Então, era algo que estava bem fresco na minha cabeça. Então, assim, o trabalho me ajudou porque às vezes eu sou consultado sobre coisas e a gente tem que estudar para poder fazer o parecer. Licitação é o meu dia a dia. Eu saía do trabalho, ia para academia, às vezes assistindo aula, ouvindo alguma coisa de jurisprudência, principalmente. Depois eu vinha para casa e ficava estudando, só parava para comer e estudar. Então, assim, A maior eu acho que parte dos seus estudos acabava então no final do dia. Antes de trabalhar, você não estudava, não. não, Não. não, porque assim, eu não consigo, minha mente não funciona bem se eu levantar cedo demais para estudar. Eu fico com sono, eu fico com sono o dia inteiro. Então, assim, de manhã eu não estudo bem, à tarde eu não vou estudar porque eu vou estar trabalhando de manhã, e à noite eu vou estar com sono porque eu acordei cedo. Então, eu É. deixava para estudar quando eu chegava em casa. É E final de engraçado. semana inteiro, sábado, domingo inteiro. Às vezes no sábado, quando o Caio ainda estava morando aqui em Campinas, a gente ia a gente passou assim uns 2 meses, quase todo sábado, eu, ele e a Jaqueline, que é a noiva dele, indo para algum restaurante conhecer aqui em Campinas. E era o único horário que eu saía, É, basicamente. E eu ficava em é casa estudando o resto do importante dia. também. Mas eu, assim, eu te perguntei porque
acho que é muito particular. A gente tenta dar umas dicas do que funciona mais, mas cada realidade é de uma pessoa. Eu também conciliava o trabalho com os estudos e realmente era muito desafiador. E uma dica que eu sempre dou para as pessoas é: estudem o máximo que você conseguir antes de ir trabalhar. Porque, assim, eu acredito que, sobretudo a gente que trabalhava, advogava no escritório, você procurador, então a gente lida ali muito com, a gente precisa estudar, raciocinar o tempo todo, né? Então é um trabalho que cansa a mente. E aí você estudar depois disso é ainda mais desafiador, porque eu fazia o contrário, eu estudava o máximo que eu conseguia antes de trabalhar, acordava mais cedo, madrugava, mas estudava ali, me sentia mais focada e no final do dia eu complementava, mas de forma mais tranquila. E o seu é o contrário, ou seja, é mais difícil ainda. É porque eu conseguia, durante o meu trabalho, eu não sei explicar, mas assim, eu conseguia trabalhar uma parte da minha mente no meu trabalho que não cansava para outra parte da mente que ia trabalhar depois para estudar, entendeu? Então eu acho Uhum. que isso me ajudou de certa forma. E eu estudei muito esse ano. Ano passado eu estudei muito. E assim, eu ficava pensando, não é possível que estudando esse tanto que eu estou estudando eu não vou conseguir. E a gente sempre tem a síndrome do impostor, né? Eu sempre Uhum. achava que não ia conseguir. Uhum. Eu me lembro que na véspera da oral, a gente fez o curso, assim, abriu a nossa cabeça em relação à prova oral, né? Foi como eu falei no vídeo. Ajudou muito, porque questões que a gente viu ali, a gente lembrou, eu me lembro que na prova de econômico, na prova mesmo, a procuradora me fez uma pergunta e eu me lembrei de uma pergunta que o Luiz Vale me fez e que eu dei uma rateada e que eu estudei logo depois com mais Isso ajuda. profundidade. E aí eu consegui encaixar aquilo né, na hora da arguição. É engraçado, porque o Luiz Vale foi o super Aham. carrasco no dia lá da. Eu até falei com ele depois, que foi o treino difícil, mas depois o jogo foi fácil, graças a Sim, Deus. sim. E assim, Aí ele acabou de entrar, ah, inclusive. é? A gente tá falando de você, Luiz Vale. Falando A gente tá bem, falando que ele não falou acertou mal. uma questão que por sua causa, que você foi o carrasco do dia da prova oral. E eu A gente aprofundei em casa treina. depois. Que E, bom. e assim, então assim, o treinamento ajudou muito nesse sentido, abriu a nossa mente assim para prova oral, né? Para conteúdo, comportamento, enfim. Aquele momento que a gente simulou ali, todo mundo na salinha pequena. Sim, Você achou que foi um pouco parecido assim? É realmente uma foi desordem? parecido, mas assim, nem de longe é tão barulhento assim. É Que barulhento, bom. é Porque a gente barulhento. treinou pro pior. Não, a gente treinou muito pior. Porque eu me lembro, você mesmo se lembra disso, que quando eu sentei na sua mesa para fazer a Você não arguição me com você, escutou. você virou e falou assim: fala seu nome, por favor. Você pode repetir a pergunta? Eu simplesmente não ouvi o que você me É. falou. Porque o som era muito alto. E lá na prova da PG São Paulo tem baias. Só Uhum. que assim, as baias não impedem que o som, né, ressoe ali por toda a sala. Então você acaba ouvindo. Eu me lembro que teve uma banca que ainda faltavam uns minutos e não me tiraram da cadeira. Eu continuei sentado na cadeira olhando para o avaliador assim. E eu comecei a escutar de um lado e do outro, e todo mundo, e as pessoas falando as respostas, e eu tentando não ouvir nada, que eu falei, eu não quero ouvir para não me influenciar, porque se eu ouço uma palavra de alguma coisa que eu não lembro, eu já vou ficar desesperado, pensando que na Tá, hora e que às chegar a minha vezes vez eu vou escuta esquecer. errado, né? Aí já fica com aquilo na cabeça, vai chegar lá na hora não vai ser. Eu também acho que era melhor, nesse ponto, tentar não escutar. E foi assim, a prova oral, eu acho que é muito difícil alguém afirmar que não fica nervoso numa prova oral. Uhum. Acho muito difícil. Eu acho que se a pessoa afirma, não, não fico nervoso, eu vou calmo como no meu dia a dia. É porque ela tá Desconfio. acostumada, no mínimo, a fazer várias provas orais, o que não é um bom indicativo. Também. Então é melhor ela não estar acostumada É. mesmo. Ou ela realmente, assim, é muito diferenciada, muito fora da É. curva. 1 em 1 milhão. Pode existir 1 em 1 milhão? Não, Pode. Mas é raro. no mais das vezes as pessoas não estão acostumadas e ficam nervosas. Então a gente chegou, todo mundo lá, a gente entrou e assim, foi engraçado porque no curso, né, e todos os procuradores falaram assim, olha, gente, vão, tentem ir com roupas com cores mais neutras, sem muitos adereços, as mulheres e tal. E eu tenho um terno azul, que é aquele da foto, e ele é muito bonito. E eu falei, cara, eu gosto daquele terno, sabe? Se eu não me engano, a minha avó também me deu aquele terno. Foi minha avó que me deu, né? Que foi uma parte, né? Ah, que Eu falei, eu bacana. vou com esse terno. Quando eu chego lá, na porta, assim, eu encontro a Alice, que ela também participou de uma live aqui, ela é inclusive procuradora da USP, e ela tava com a mãe, e a mãe dela vira e fala assim, nossa, você está lindo!
a sua roupa está linda. Quando ela falou isso, eu pensei assim, puta merda. Não é um bom sinal. Não é um bom sinal. Eu acho que eu vou virar o ponto de referência. Ah, aquele do terno azul. Eu falei, cara, eu acho que isso vai dar ruim. E eu fiquei pensando, cara, e completamente diferente, porque a roupa de todos os demais eram preto e azul marinho. Aí eu falei, ferrou, né? Tipo assim, já sou o ponto de referência visual ali. E pior ainda é que no sábado eu tava tendo terçol, começou a me dar terçol. Domingo eu acordei com o olho assim, ó. Eu tô até com o olho um pouco caído naquela foto. No domingo eu acordei, o meu olho tava inchadíssimo. Eu falei, meu Deus, amanhã eu vou fazer cosplay do Quasimodo, né? Vou chegar lá assim, meu olho não abre. Eu falei, cara, além do terno dessa cor, ainda chega o candidato assim, ó, que não abre o olho. Todo mundo vai ficar bem, assim, vai ficar bem marcada a minha cara. Comecei a usar remédio, melhorou bastante até pro dia seguinte, só que meu olho ainda tava um pouco caído. E eu falei, gente, tudo dá errado, né? Parece que tudo vai dando errado, né? Só que ao final da prova, foi muito engraçado, que ao final da prova eu tive tanta certeza de que eu tinha ido bem, e eu sabia exatamente as bancas que eu tinha ido muito bem, e as bancas que eu tinha ido bem, e as que eu tinha ido razoável. É, Quando veio a nota, a prova oral, ela tem esse diferencial, assim, acaba que você já sabe, sai sabendo um pouco. É a que mais você tem certeza que você teve um resultado bom mesmo é na prova oral, porque, querendo ou não, ali, ou você sabe ou você não sabe, não tem muito o sim. que fazer. E eu lembro que eu tive um pouco de medo, e no treinamento, você me falou isso também, e a Flávia, o Bruno também, a Vitória, que foi uma outra aprovada, que estava no dia da prova oral, que eles falaram comigo assim, você transmite confiança e a gente não sabe se você sabe ou não sabe. Porque eu às vezes saía e falava assim, caramba, eu não É, sabia eu lembro de isso. comentar isso com você. Disfarçava bem. Só para puxar o parênteses aqui, que para quem entrou depois, o Alexandre ele fez o curso de prova oral com a gente, da PGE São Paulo, antes de efetivamente aí ser submetido à prova. Inclusive, aproveitando a deixa para falar, gente, que está em aberto agora o curso vitalício da aprovação PGE. Você Eu viu, vi, Alexandre? É a eu primeira brinquei. vez Eu ia até mandar uma que. mensagem para o acho que até eu vou comprar esse daí para deixar É, guardado aqui, vai que eu preciso de novo. aqui, mas se eu te falar, até aproveitando, eu agora já procuradora, direto eu abro, porque eu estudei pelo cursinho deles, assim, a minha trajetória toda, eu utilizei os PDFs deles. Atualmente, para quem também não me conhece, eu sou procuradora da Fazenda Nacional, tomei posse aí no ano passado, e de vez em quando surge alguma questão, eu trabalho muito com tributário eu domino mais, mas às vezes tem uma intermediação ali que pega um pouco do direito do trabalho, ou mesmo algumas contribuições, ou mesmo direito administrativo, eu abro e procuro o PDF. Então, assim, o bom do acesso vitalício é muito isso. Assim, não é que a gente quer que vocês estudem para sempre. Sim. Claro que não, mas ninguém controla o tempo. Você mesmo falou que começou a estudar, parou um tempo, voltou. Você tendo o cursinho desse, você sempre vai estar com os materiais atualizados, independentemente do tempo, da sua vida, da sua rotina, de acontecer essas circunstâncias que fazem a gente parar ou voltar a estudar. Então, E eu acho que foi é muito muito legal. bom. Eu realmente achei muito legal porque nem todo mundo tem o mesmo, assim, a mesma caminhada dentro de um concurso público. E Uhum. você tendo esse acesso vitalício, você acaba garantindo que a qualquer momento, ainda que a sua caminhada tenha sido diminuída a velocidade ou aumentada a velocidade, você ainda assim consegue ter acesso a esse material e estar sempre em contato. E o material vai estar sendo atualizado, então assim, não há Exato. perda, não há perda. Com certeza, não há. E assim, o pessoal da aprovação, eu sou prova, ficou muito em dúvida. A gente abre, a gente não abre. E aí, depois a gente falou, não, acho que é uma boa oportunidade para os alunos mesmo. Até melhor para os alunos do que para o curso aqui. Porque você paga um valor mais caro, né, do que o curso usual, mas, consequentemente, você vai ter esse material atualizado por muito, muito tempo. E assim, a atualização do material é coisa de quase que instantânea. Surgiu um julgado, a gente coloca lá. Então, para quem está assistindo a live e está em dúvida, Vale a pena. não perca essa oportunidade, que pode ser que não tenha Sim. novamente. E a oportunidade ela passa, né? Se a É, gente não agarra, é igual a prova da PGE São Paulo, a oportunidade é, estava ali, agarrei ela. graças a Deus. Inclusive, Alexandre, me conta assim, o que que você acha que nessa sua trajetória foi o mais difícil nos estudos, assim, mais desafiador? Você consegue? Olha, essa prova ela foi muito ímpar, porque eu acho que o mais desafiador foi o tempo, porque não havia uma previsão fixa de datas. Então a Uhum. gente fez a primeira fase e a gente foi esperando, esperando, esperando. A primeira fase foi no final de fevereiro, logo após o carnaval, salvo engano. 2 semanas depois do carnaval. E a segunda fase
foi ao final de agosto. Então, Nossa. um período muito longo que a gente ficou num limbo sem saber. E isso é muito cansativo, porque você revisa, zera, revisa, zera, revisa, zera. E a sua bateria vai acabando. Eu me lembro que eu Claro. estudei muito, muito. Eu saí de férias em março, ou em abril, não me lembro agora. Estudei muito, foi em abril, estudei muito, abril, muito, muito. Estudei muito em março, estudei muito em abril, porque no dia seguinte que saiu o resultado da prova objetiva, eu comecei a estudar, igual um desesperado. Principalmente filosofia, direitos humanos, que eram matérias que eu não O dominava. Bruno aí, o Bruno mandou mensagem, o Bruno Betti, duas Ah, feras. Aí, Bruno, deu certo o é. curso lá. E eu, Ele eu, arrasou. e pro Bruno Caiu saber que eu fui licitações. com. É, caiu licitações e pro Bruno saber, eu fui com o sapato preto. Que ele falou comigo no dia do curso. Ele falou: olha, vai com outro sapato, esse seu sapato tá muito moderno. Eu falei: não, pode ficar tranquilo que eu vou com preto. E fui com aquele terno azul. Mas, então, assim, um dos desafios foi esse, né? Muito tempo e a falta de perspectiva de que dia seria a prova. E isso fazia com que a gente ficasse muito cansado e a bateria ia indo acabando. Então, assim, março, abril e maio, eu tava no 100%. Chegou junho, eu já estava ali nos 70%. Chegou julho, eu já estava nos 50%. Saí de Uhum. férias ainda, não estudei nas férias, só ficava lendo julgado. Parei um pouco de estudar, assim, pelo menos umas 2 semanas. Viajei, fiquei lendo julgado. Aí, no meio das minhas férias, saiu a data da prova discursiva. Aí, quando eu voltei de férias, eu voltei para o 100% até chegar à prova discursiva. Passou a prova discursiva, eu me lembro que eu fiz a prova da manhã, e saí da prova da manhã confiante. Eu falei, cara, eu fui bem nessa prova. Saí muito confiante. Chegou na prova da tarde, eu me lembro que a peça foi de sob licitação e era a matéria que eu trabalhava no dia a dia, então eu falei, cara, a peça eu fui muito bem. As outras matérias, eu brincava que eu falava, gente, eu me senti de patins no final de uma ladeira com um caminhão desgovernado descendo e eu tendo que freá-lo. Eu falei, cara, foi assim, foi dificílimo. E curiosamente, eu tirei notas altas em Pois é. matérias, inclusive tributário. Eu me lembro que eu tirei acho que 4,75 numa questão valendo 5 na tarde, e uma questão que eu achei que eu ia tirar 2, sabe? É muito curioso isso. Isso aconteceu. Eu acho assim que essas provas, né, de procuradoria, o nível é muito alto. Então, muitas vezes a gente não está acostumada a submeter aquele nível de dificuldade, a nos submetermos. E aí a gente sai com essa sensação de que é muito difícil, mas muito provavelmente foi difícil para todo Sim, mundo, né? Assim, isso que. a minha da discursiva da PFN foi bem assim, eu saí e falei, não deu para mim. Depois da prova discursiva, fiquei um mês sem estudar, porque eu falei, não vou para oral. E quando eu vi questões que eu achei bem difíceis, eu tirei uma pontuação boa também, porque Sim, não necessariamente a gente tem que saber tudo, né? Mas não, lá a não. A gente gente quer vai ter fechar uma questões que a gente vai prova. errar e tá tudo bem. O É, importante é manter a regularidade em todas. E eu me lembro que eu tinha uma amiga que ela falava assim, quando eu comentava com ela sobre filosofia e direitos humanos, ela falava assim, tá todo mundo assim, relaxa, tá todo mundo nesse mesmo problema, porque dá até um ninguém se conforto. prepara para essas matérias. E eu me lembro que aí, depois da discursiva, né, eu já falei, aí eu fui para casa da minha amiga logo depois, a gente começou a fazer conta, né? Não, acho que essa aqui dá para tirar tanto, essa aqui tanto. Eu falei, eu acho que dá para passar na risca ali. Não, não sei, não dá. E eu achei que não dava. Eu falei, eu acho que não deu, vai ser por pouco e tal. Quando saiu a nota discursiva, eu falei, caramba, agora ferrou. Agora eu vou ter que dar um jeito de ir bem na oral. E agora? E aí eu me lembro que eu vi o lançamento, que ia sair o lançamento do curso, do Aprovação PGE, e tinham duas modalidades de curso. Um curso que era 100% online e o curso presencial. E eu me lembro que eu pensei assim, o curso presencial é em São Paulo, e eu lembro que tinham vários procuradores ali, que são procuradores que a gente já conhece como professores, né? Além de E muitos também eram próprios da Procuradoria de São Paulo, PGE né? São Paulo O também. PGE São Paulo. E eu pensei assim, ou a gente treina da forma que tem que ser, presencial, e eu vou lá em São Paulo e eu vou sentar na frente de alguém que vai me descascar, ou eu vou treinar na tela, assim, e no dia eu não vou ter uma tela, eu vou ter uma pessoa atrás olhando para E mim, é né? diferente. É muito diferente. E eu optei, eu lembro que eu liguei para uma amiga minha, ela falou, amigo, faz o curso presencial. Faz, você não vai se arrepender, faça. E eu fiz realmente, não me arrependi, pelo contrário. E foi bem curioso, porque a dinâmica do curso, para as pessoas que não fizeram o curso, Você né? A fala primeira um pouquinho. dinâmica foram arguições em trio, pelas bancas, e já foi um choque, porque montou o trio de forma aleatória, fulano, ciclano, beltrano, vocês três, aí do nada juntou eu, Flávio e Bruno, nunca havíamos nos visto na vida, e fomos ser arguídos. E nesse primeiro momento já deu uma tensão, porque eu falei, nossa,
eu vou falar um monte de besteira e eles dois devem estar super mais bem preparados do que eu e vai ficar me julgando tanto. E eu morrendo de medo. Aí depois você vai se acostumando, né? Aí você vai conversando e você vai se E acalmando. até isso é legal. A lógica também de colocar você com, né, outros alunos ali, que poderia ser uma sala, entra um, sai um, entra um, sai um. Mas é gerar esse incômodo, essa Sim, sim. vergonha. Porque na hora você sente isso também. Não, Ah, às vezes você vai escutar outra pessoa fazendo a arguição, como é o caso de vocês. Às vezes vão ter outros professores ali arguindo ao lado e eles vão escutar. Então, assim, tem que simular mesmo. não, e foi muito boa a simulação. O curso realmente foi muito bom, sabe? E participar dele foi muito bom porque não só conheci várias pessoas ali que são incríveis, né? Você é uma pessoa que eu super me identifiquei já desde o início, né? Uhum. Tanto que a gente conversou bastante no primeiro dia e eu me lembro que aí eu vendo as postagens, eu falei, não vou seguir não, porque amanhã é o dia da arguição individual, então para não parecer que eu tô querendo criar intimidade para poder passar a mão. Falei, depois do curso, aí a gente se adiciona e conversa. E foi muito bom aquela questão também das arguições com o Rafael Oliveira. Eu lembro que quando eu fui ser arguído pelo Rafael Oliveira, eu tava super nervoso. Eu falei, nossa, Rafael Oliveira, vou passar uma vergonha. E já tinham vários colegas já, não eram só Uhum. nós três que estávamos lá, eram vários. Eu falei, é agora, né? Aí foi nessa que a Vitória falou pra mim assim, Alexandre, eu tava quase sentando do seu lado pra ficar balançando a cabeça pra te acalmar, porque você fala muito bem, você tava indo super bem, e mesmo quando você me disse que não sabia. Nossa, a gente não percebia que você não sabia. E até é Então, assim, legal receber esse feedback dos colegas, porque você fala, nossa, lá na hora, provavelmente eles vão achar a mesma coisa. O meu colega falou, a professora falou. E aí sim, você chega até mais confiante, né? total, De, total. não, eu vou errar com Sim, convicção. sim. E assim, é como eu. E o que acontece? Foi como eu falei, eu não tinha o costume de treinar provas discursivas. Eu só treinava a estrutura de peça para não esquecer de detalhe de peça. Mas Uhum. questão discursiva eu não treinava porque Que virava acontecia ansiedade. aquele fenômeno de nunca conseguir resolver. Na véspera da prova oral, eu fiquei estudando o material da aprovação PGE, que foram as perguntas e respostas que foram feitas tanto no sábado e no domingo, quanto um pack de questões que foram enviadas para nós, disponibilizado na área do aluno. Uhum. E eu fiquei relendo aquele material o sábado e domingo, principalmente domingo. Domingo eu fiquei até umas 10 horas da noite relendo aquele material. Chegou um momento que eu estava sentindo, que eu lia a pergunta, fazia a resposta e lia a resposta. Só que chegou um momento que eu já não conseguia mais fazer a resposta. Eu falei, gente, eu não estou conseguindo mais É hora de fazer, não estou parar. conseguindo responder. Não, e aí eu fiquei preocupado, eu falei, caramba, uma coisa básica, sei lá, algum tema super básico lá e eu não estava conseguindo fazer mais a resposta e eu preocupadíssimo, eu falei, nossa. Aí eu me lembrei e me acalmei, porque eu falei assim, quando eu estou treinando para a prova discursiva, se eu tento fazer questão antiga, dá errado. Então, eu vou ter esse raciocínio para oral. Fazer Eu a não mesma vou ficar coisa. treinando tanto e me preocupando, porque na hora, o nervosismo, por incrível que pareça, o nervosismo ajuda nessas horas. Aham. Você faz sinapses que você não imagina que você faria. É impressionante, né? Eu concordo super, sempre Eu me percebi isso. lembro que na prova de filosofia, e assim, né? Aí a gente já parte do pressuposto, que é uma prova que eu não saberia, né, com profundidade. Então, eu me lembro que ele me fez uma penúltima pergunta, que ele me perguntou uma coisa. Logo que ele me perguntou, eu dei aquela pré-travada, eu pensei, eu falei, puta merda, não vou lembrar. Passou, assim, uma informação na minha mente passou assim, ó. Essa informação que era de alguma coisa que eu tinha lido ou visto alguma coisa ao longo dessa trajetória, era parte da resposta. E aí eu consegui falar. E assim, lembraria? Não lembraria. Uhum. Se eu tivesse calmo em casa, treinando, não lembraria. É. E eu lembro que eu tava um pouco com medo, porque eu falava assim, eu lembro que 2 dias antes, né, liguei para meus pais, conversando com meus pais, e eu falei com meu pai assim, pô, não é possível. A gente estuda para tentar ter 80% do conteúdo. Não é possível que eu vou dar a sorte de só me cobrarem os 20% que eu não sei em todas as bancas. Isso que eu ficava pensando também. Eu falei, gente, não é possível. E realmente não acontece. A Não, gente eu acho foi. que Não assim, acontece. então, não vou te dizer que 100% aconteceu, porque teve uma É. banca que fez uma pergunta lá que na hora que ele fez, eu falei, e aí, agora José, né? É o 20% que a gente quase não revisa, mas eu consegui muito bem, inclusive, porque embora fosse algo que eu não revisasse com muito costume,
Mas assim, o conceito talvez eu não revisasse, mas eu consegui todas as demais Hum. perguntas que estavam relacionadas, eu consegui desenvolver. É. E é um medo muito grande, porque é aquilo, e foi uma coisa até que o Gerson falou no dia do curso, ele falou, olha, o avaliador ele tem o poder da pergunta. E realmente, o poder da pergunta, ele assusta. E a Uhum. gente que está do outro lado esperando qual vai ser a pergunta, e para a gente raciocinar de forma muito rápida e trazer a resposta, né, isso é muito complicado. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem o poder da resposta. Então, inclusive, teve uma banca que me fez uma pergunta, eu respondi, e ela falou: realmente, você está certo. Agora vamos ver pelo outro lado. Então, ela percebeu que a pergunta que ela me fez, talvez eu interpretei de uma forma que ela não tinha Pensado. imaginado que seria aquela interpretação. E o legal é esse, porque direito é muito. Depende, né? É, O que eles querem ver, sobretudo, eu acho que na dinâmica ali da prova oral da PGE São Paulo, é se você consegue raciocinar. Você deu uma resposta juridicamente adequada, que faz sentido juridicamente? uhum, Ok, a gente quer uma pessoa mente pensante sim, aqui. A sim, gente não quer necessariamente que você coloque o gabarito ali, o que está na lei. E aí, isso que às vezes ela percebeu, não, faz sentido. Então tá, vamos por esse lado aqui, porque ainda tem um check ali para ela dar sim. né, no papel dela, mas querendo ou não, você já ganha Sim. pontos. Faz Você demonstra o desenvolvendo raciocínio. conhecimento. Uhum. E eu acho que o importante na prova oral é isso. Assim, manter a calma é impossível, mas assim, dentro da possibilidade, mantenha a calma. Né? E utilize o nervosismo a seu favor, porque o nervosismo te ajuda a pensar coisas que às vezes você não pensaria se você não tivesse nervoso. Uhum. E é isso, é mostrar conhecimento. Ainda que você não saiba, você precisa de alguma forma demonstrar que aquilo, como aquilo funciona, o que é aquilo. Então, Não ficar assim, é calado, difícil porque não né? ficar calado, É a meta, exatamente. é não ficar calado. Existem perguntas que são difíceis de você trazer uma resposta que não seja muito objetiva. Porque se a pessoa fala conceito disso, conceito é mais Uhum. difícil de você não, porque o princípio, É. né, é mais difícil. Então, você precisa ter uma base, né, conceitual para poder apresentar o conceito. Mas você pode também, por exemplo, teve uma banca que o avaliador me fez uma pergunta, eu pensei, não consegui me lembrar na hora, eu falei, excelência, essa pergunta pode ser refeita ao final e a gente prosseguir com as demais que estejam. Ele falou, não, tudo bem, ao final eu refaço ela. Ao final ele não lembrou, eu falei, excelência, falta aquela pergunta. Ele, é verdade, eu dei a resposta, eu errei a resposta, mas pelo menos eu fui honesto. Isso aí, muito bem. Alexandre, agora conta pra gente, assim, o que que você acha que foram talvez uns três fatores mais importantes para ser aprovado? Eu digo não só assim, ser aprovado na PGE São Paulo, nesse pós-edital, mas você, nessa sua trajetória toda de estudo, para ser aprovado na Unicamp, o que que você percebe, assim, de uma característica sua, de uma conduta sua, da forma como você estudava, que te auxiliou aí nessa trajetória e te fez alcançar aí agora a aprovação, no concurso da PGE São Paulo? Olha, ao longo da trajetória, eu sempre tentei manter a minha regularidade, não regularidade porque eu tive momentos de altos e baixos, mas quando eu estava nos momentos de realmente estudo, eu tinha um cronograma que eu montei, eu mesmo desenvolvi o meu cronograma com as matérias do dia, o conteúdo da matéria do dia. Esse cronograma ele durava 60 dias, então eu estudava 30 dias e mais 30. Hum. E eu fazia questões, eu revisava jurisprudência, e esse meu cronograma, eu senti que ele me fez ter uma diferença muito grande em prova objetiva. Então, primeiro ponto, organização. Eu me lembro que eu ouvi uma vez de uma professora de cursinho, ela falando assim, um grande problema dos concurseiros é que eles acumulam muito material. Eles acumulam material do curso A, do curso B, do curso C, porque eu tenho a apostila do fulano, eu tenho o caderno do ciclano, o livro, e ao final ele não estuda nada. Ele não tem Concordo. assim, um documento próprio ali, sabe? Pode ser um livro, pode ser uma apostila, pode ser o que for, mas ele tem que ter um material de cabeceira, né? E a questão não só assim, porque você vai juntando muita informação, mas até a memória visual. Quando Sim, você tem um material único, você está sempre ali revisando, voltando nele, você já tem familiaridade da forma como está estruturado. Isso aí te ajuda sim. muito.
E né? isso é um das vantagens, né, da assinatura vitalícia, porque você vai ter acesso Exatamente, a é o que essas eu ia falar. apostilas. Você vai ter sempre acesso ao mesmo material, ele vai somente ser atualizado, óbvio, com eventuais alterações legislativas, jurisprudenciais, mas você vai ter sempre acesso ao mesmo material, à mesma forma de escrita, à mesma forma de transmissão de conteúdo. E isso te ajuda muito Faz ali muita na diferença. memória Eu me visual, lembro sim, que às vezes eu estava estudando alguma matéria, fazendo questão, eu conseguia me lembrar da posição no meu engraçado. caderno, Também. topológica no caderno. Ah, não, tá no canto direito essa frase. Ah, não, tá Super, aqui embaixo. eu também. Essa Eu memória lembro visual faz direitinho. muita diferença. Então você tinha um material único. Eu tive um material único e esse material único, ele principalmente me deu base teórica, porque ele era um material muito denso, de muita base teórica. Uhum. E aí depois é que eu descobri que para ir bem em prova Da objetiva, eu lei precisava seca. fazer o estudo de decoreba, né? Então Uhum. eu construí uma base para subjetiva primeiro, antes de uma base para discursiva. E Quando então isso você começou a falar aí que você se dava mais bem, que não se dava tão bem na objetiva, eu falei, "Ah, deve ser isso. Porque é verdade, assim, existem diversas pessoas que focam muito na lei seca, em vez de focar talvez no material denso ali, sim, teórico, mas que vai te explicar todos os institutos, arrasa na prova objetiva, chega na discursiva, chega na prova oral. exatamente. Então, assim, eu acho que esse caminho que você fez, claro que o ideal é começar já com tudo, como aqui o curso Sim, de aprovação tem, leitura de lei seca, doutrina, jurisprudência. Mas se tem um caminho melhor a se seguir, é teoria, depois você vai para a sim. decoreba da lei seca, que você pega a lei seca já ali entendendo os Exatamente. institutos. E assim, o conhecimento da teoria te facilita, às vezes, até mesmo a não errar uma questão objetiva. Não é sempre, porque realmente, Claro. às vezes a questão vai trocar um é por um, Se quer por um ou, e. e assim, né? E a memória visual também funciona nesse momento. Eu me lembro de uma prova que eu fiz que falava sobre criação de município. Hum, E aí falava lei ordinária, em vez de lei complementar. Eu me lembro que e eu não tinha o costume de estudar lei seca. Só que eu tinha estudado no conteúdo e tal, e percebi, né, aquela falha ali. Só uhum, que, assim, se você não fica revisando, 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 você vai ver lei. E aqui, você vai lá, tem que ter uma lei. Qual? Complementar ou ordinária? Ah, pô, não lembro. Não fiquei uhum, relendo, né? É complicado. uhum, é. Enfim, Mas então, organização é um ponto que você acha que é bem legal. organização eu acho que foi um ponto muito relevante para mim. Eu acho que, assim, eu já tinha meio que traçado essa meta de fazer concurso, esse objetivo Foco, né? Um final. foco, E eu assim. foquei nisso. E por mais que eu tenha tido altos e baixos ao longo desse período, eu não perdi esse foco completamente, né? Então, assim, eu estava sempre voltando para o foco. É uma falha, mas assim, eu acho que agora também não cabe a gente. Lá, deu certo. Deu certo, assim, o que aconteceu antes para chegar até aqui foi necessário e foi relevante, né? Uhum. Poderia ter tido um caminho um pouco menos tortuoso, poderia, mas assim, já não fiz, então não é agora que eu tenho É. que me preocupar com E isso. assim, eu acho que a sua questão também tem o fato que você, assim, a partir do momento também que você é aprovado na Unicamp, você já tem um salário bom, você já está ali num cargo legal, é mais difícil também você Olha, manter tanto foco, eu vou te né? falar que isso aí é uma coisa que comigo não foi tanto assim. Por quê? Eu fiquei tão obstinado a passar, né? A passar, que isso era um objetivo tão grande que parecia que realmente eu não tinha nada, Ai, de que verdade. legal. E isso foi um fator assim muito visível em mim. Eu fiquei muito obstinado. Eu falei, eu vou passar porque eu não quero estudar nunca É. mais. E assim, eu queria ir para um lugar melhor, né? Eu não estava satisfeito, enfim. E eu fiquei muito obstinado. Eu falei, não, eu vou passar e essa é a última vez que eu estudo para concurso público. É. Não a última vez, porque se eu não passasse, eu estudaria de novo, né? Aí volta o cão Mas na hora a arrependido. gente fala, né? E é bom que a gente acredite nisso, porque isso dá força pra Sim, gente seguir. E e eu falo assim, eu também fiquei muito obstinada. Você foi contando aos finais de semana, o carnaval, eu lembrei disso aqui, me deu passando exatamente por isso. E assim, é importante que as pessoas entendam isso, esse choque de realidade. Não dá para ficar mais ou menos estudando para concurso, eu tô mais ou menos. Não, se você está estudando concurso, o concurso tem que estar em todos os momentos da sua vida. Você falou, seu foco, não estou satisfeito. Então, meu horário de almoço eu estava estudando quando eu podia, eu estava
academia, eu tava escutando o áudio, é isso que, querendo ou não, esse foco muito grande. Claro que no momento pós-edital é ainda maior, a prova tá Sim. chegando. Então a gente dá ali, Ele quer dar gás tudo de total, né? nós, gasto total. Mas mesmo antes, assim, eu acho que o concurso público ele tem que ser o foco da vida da gente, como você falou que era, o seu para todas as outras questões girarem em torno disso. Você vai Uhum. colocando nessa cabeça e aquilo vai te fazendo tão parte da sua vida que não tem uma outra consequência senão você ser aprovado em algum Sim, momento. e assim, e ao mesmo tempo que isso é bom, isso vai gerando na gente assim, vai consumindo a gente. E eu falei, eu preciso passar porque eu não quero mais ficar me sentindo consumido, porque quando a gente realmente está obstinado, a gente dorme e acorda pensando em estudar. Se você Sim. faz alguma coisa fora de horário, você Culpa. já fica, nossa, estudando. Se eu tô com sono e durmo à tarde, chegou um domingo, tava morrendo de sono, dormi à tarde. Dorme 20 minutos a mais do que o programado. Puta merda, 20 minutos a mais. Nossa Assim, senhora, eu preciso hoje estudar. a gente pensa e fala, "Nossa, que loucura, 20 minutos, né? Eu podia... Mas querendo ou não, naquele momento, é um pensamento que te impulsiona por mais que seja ruim, claro, não é legal, a gente não se sente bem, É. mas isso te impulsiona e vai passar. Então, assim, você tem que. O equilíbrio, tem que equilibrar. Mais ou menos, não é bem o equilíbrio, assim. Você O tem que. equilíbrio não, sei lá, não morra, né? Não morra por estudar. Esse é o equilíbrio. Agora o resto você faz e faz bem feito, que aí vai dar certo. É porque Eu tô assim, é nesse por time óbvio, né? também. Você precisa ter alguns momentos de abstração. E esses momentos de abstração não pode ser só dormindo, porque senão você fica doido também, né? Se o seu único momento de abstração é dormir, eu acho que a sua vida vai ficar bem complicada. Então, assim, é óbvio que você consegue ter aí um momento ou outro ali para fazer alguma coisa para socializar, ainda que a gente não seja um ser muito social enquanto a gente está estudando para concurso público, né? Mas assim, pontuais, você vai Claro. ter, você precisa ter. Mas o seu foco, ele tem que ser principalmente estudar. Então, eu quero passar no concurso público. Ah, não, mas eu quero ir pro carnaval, eu quero viajar mês que vem, eu quero todo Então, final assim, de então, semana eu pera, então saio você não sábado e quer passar no domingo. concurso Porra, público, né? exatamente, o foco tem que ser esse. E ainda que eu já esteja, né, numa situação bem confortável, eu tinha esse foco. E era engraçado que eu me sentia tão angustiado, se não mais. Eu acho que a minha angústia era maior, talvez, do que quando eu estudava, quando eu só estudava, porque quanto mais tempo útil a gente tem, mais a gente tende a procrastinar. Uhum. Então, se eu tenho 12 horas líquidas do meu dia para estudar, você vai estudar 3. Nossa, Se você tem você disse uma 5 muita horas verdade. líquidas do seu dia para estudar, porque você trabalha, porque você faz isso, você vai estudar pelo menos umas 4 líquidas. Concordo muito, assim. Muita gente vem me procurar, pergunta, né? Tô pensando em largar o trabalho e só ficar estudando. Claro que assim, quem tem condição e tal, pode ser uma opção, mas eu digo, eu falei, olha, cuidado. Porque é isso, quando você trabalha e estuda, você encaixa ali os horários de estudo e você é obrigado a estudar naquele horário. Então, assim, cheguei em casa, se eu não estudar, se você não estudasse, no seu caso, e você ia dormir no outro dia, você ia trabalhar, você não estudou. Se eu Exatamente. acordasse um pouco mais tarde, eu não ia estudar. Na tarde eu estava trabalhando, chegava cansada, eu ia estudar 2 horas por dia, 1 hora por dia. Então, assim, você se obriga, você é muito mais disciplinado com horários. E isso te ajuda muito no estudo para concurso, assim, ser O disciplinado. pouco horário que você tem, ele se torna o horário E necessário. você fala, eu vou render, porque eu tenho que render. Porque eu não Eu tenho tô horário com para sono, depois. eu tô cansado, eu tô com dor de cabeça, mas eu preciso estudar. E você senta lá e estuda. Exatamente. E aqui, me conta, quando você ficou sabendo que estava assim, talvez, como você falou, você já saiu da prova oral meio que sabendo, assim, que você já Sim, tinha ido bem. confiante. Mas quando você, assim, percebeu, ó, tô dentro das vagas, tipo, se tornou realidade, eu vou tomar posse, é isso. Como que foi a sensação, o alívio? Como que você comemorou? O que que você pretende fazer com isso agora, daqui pra Olha, frente? Vai esperar ser nomeado para sair do seu trabalho? O que que você pensa aí, as expectativas para é, os próximos meses? a priori eu vou esperar ser nomeado até para manter a continuidade, porque aqui é uma autarquia estadual, né? Então eu vou estar dentro da Ah, mesma sim, pessoa é jurídica. Então eu mantenho a importante. continuidade, eu carrego o tempo. Mas quando eu fiquei sabendo, eu já saí mandando mensagem, telefonando, avisando. Eu só não liguei para meus pais às 5 da manhã, porque o que Saiu acontece? Quando eu 5 passei na da Unicamp, manhã? porque o Diário Oficial sai às 5 da manhã, e eu acordei Aí às o 5 povo da ficou manhã. Quando eu passei na Unicamp, eu acordei meus pais às 5 da manhã e falei, caralho, passei, segundo, blá. Aí beleza.
Aí dessa vez, como eu já tinha falado que eu achava que eu tinha ido bem, eu falei, ah, não vou acordar às 5 da manhã, né? Deixa eles dormirem lá, pô, fica cansado durante o dia, né? Liga minha mãe e vai ficar desesperada, né? Puta merda, o É, que tá acontecendo me ligando nessa hora? Mas acho que ela imaginaria que seria eu falando isso. Mas é. aí eu esperei, mandei mensagem de manhã, enfim. Eu senti uma. Assim, foi engraçado porque quando eu abri o Diário Oficial, aí eu vi lá e eu tirei 5,58. Eu falei, caraca, eu tive uma nota muito mais alta do que eu imaginava. Porque eu imaginei que eu tinha ido bem, mas eu falei, ah, deve ser um 7, 7,2. Eu falei, caraca, e oito quando eu fui conferindo, vírgula cinquenta e oito, né? 8,58. Aí você falou 5,58. Eu falei, não foi, não. Você Não, eu falei 8. 5, Falou. 8,58. É, foi muito bem. Não, e assim, porra, eu tirei 10 em duas matérias, eu não ia ter tirado 5, nesse cálculo não tá É. batendo. E aí, quando eu vi a nota, eu falei, caramba, eu tirei uma nota muito boa. E aí eu, assim, né, eu pensei, porra, vou fazer uma lista. Aí eu fui contando, ah, deixa eu ver quantas pessoas tiraram nota melhor que a minha. Que ao todo acho que éramos 260. E eu contei, eu tava em 25. Eu falei, pô, a minha nota foi a 25. Eu acho que dá pra dar uma andada boa ali dentro da lista como um todo. E É. aí o pessoal do grupo começou a fazer lista e lançar lista, e foi aí que aí quando eu vi que eu tava dentro do número de vagas, aí eu falei, caraca, não acredito. Nossa, eu fiquei leve. Eu Não, fiquei fala leve. não. Eu fui trabalhar leve. Cheguei no trabalho comentando com Contou algumas lá? pessoas. Contou pro pessoal? Ah, só para aqueles que eu tenho mais intimidade, É, mas né? contou. Ah. É, aí para alguns, assim, conversei e tal. E as pessoas que torcem por mim lá dentro também eu contei. Então, assim, né? Nem tudo a gente tem intimidade para falar com todas as pessoas. Claro. Porque Enfim. às vezes as pessoas ficam assim, né? Você já era procurador, igual eu na iniciativa privada, para mim foi difícil contar que eu tinha sido aprovada, que eu estava fazendo concurso, porque querendo ou não, as pessoas não veem com muito bons olhos, Não. né? Você tá ali trabalhando para eles, vai sair para outro lugar, e aí você fica aquela conta, não conto, quanto eu conto. No seu caso, era mais tranquilo, né? Obviamente que você ia fazer essa progressão de carreira mesmo. Sim, sim. E aí eu me lembro que eu faço pilates, né? E no dia que eu fiz pilates, eu conversando com a fisioterapeuta. E aí depois ela falou, nossa, você tá falando até mais calmo. Você tá tão mais calmo. E aí eu comecei a perceber isso no dia a dia. Eu falei, gente, eu tô mais zen agora, porque parece que aquele peso que eu tava de ter que estudar todos os dias, ele acabou. Aí eu brinco, eu falo, gente, eu quero assistir novela todo dia, das 7, das 8, das 9. Eu sou do time noveleira, viu? Inclusive das 9 já já vai começar. Não, É e aí eu muito falava bom. assim, eu fiquei um ano inteiro sem ter vida social, direito, sem saber. Aí às vezes o pessoal, ah, você viu o que aconteceu? Eu falei, não, não vi. Ah, você sabe, porque eu só via jornal de manhã cedo, tomando café da manhã, que eu ligava e vi o que estava assim, o jornal da cidade aqui, aí tinha o Bom Dia Brasil, aí daqui a pouco eu saí, era a única parte que eu via de jornal, então eu não sabia o que estava acontecendo. Às vezes me mandavam, ah, você sabe disso? Eu falei, porra, não sei. Você não acompanha? Eu falei, não. Até na prova oral, teve uma avaliadora que fez uma pergunta, ela falou, que tem uma PEC tramitando, eu sei que concurseiro não acompanha muito isso, e aí eu fiquei assim, meu Deus, realmente eu não sabia que tinha essa PEC tramitando. Mas, e, e assim, eu fiquei realmente muito mais leve. Nossa, eu tô trabalhando tão mais leve. Chega final, o meu dia tá rendendo. O Pois dia a gente rende. percebe isso, porque assim, no estudo a gente não percebe a vida acontecendo, né? E você fala, nossa, gente, eu tô com tempo. Né? As coisas começam a funcionar Eu mais em lembro que eu volta da gente. acordava, vamos supor, no sábado, eu piscava, tomava café da manhã, piscava meio-dia. Piscava 3 horas da tarde. Eu já tava, meu Deus, já são três Aí horas, eu não começava a consegui escurecer, aí você estudar. falava, meu Meu Deus, Deus, eu não consegui estudar ainda nada. Aí tá, hoje em dia eu acordo 9 horas. Aí eu faço um monte de coisa 9h30. Aí você faz um monte de coisa 10h30. Eu falo, caraca, cara, o dia tá rendendo muito agora. As minhas poucas horas duplicaram agora no dia. mas agora, para finalizar, eu queria que você desse um recado aí para quem passou aqui para te assistir, para quem está pensando em começar a estudar para concurso, vale a pena? Para quem já está na trajetória, o que você acha aí que pode. Que recado que você pode passar para ajudá-los também? Primeira coisa que eu acho importante é que a gente nunca se compare. Porque cada um tem uma história, cada um tem uma trajetória, cada um tem um tempo, né? Cada um tem uma vida. Então, o primeiro passo é não se compare. O fato de você talvez ter mais ou menos dificuldade ou ter mais ou menos tempo não significa de forma certeira que você não vai De conseguir. forma objetiva, né? Não. Cada um tem a sua realidade. Concurso público é uma fila e a gente fica ali na fila se preparando para na hora que a gente chegar
na porta. E é um grande funil. E esse grande funil vai estar todo mundo ali dentro. Alguns vão sair. E para você ser um desses que vai sair, você tem que se preparar. Não adianta. E assim, qual a fórmula? Não tem fórmula. Eu não sou fora da curva, pelo contrário, eu me acho bem razoável, bem mediano, só que eu sou treinado. É o que eu falo, eu sou mediano, mas eu sou um mediano treinado. E assim, se eu fui aprovado hoje, é porque eu treinei para isso. Com certeza. Não porque eu sou fora da curva, porque eu sei mais, pelo contrário, eu sempre me achei bem assim, na linha da mediocridade ali dos medianos. Só que eu treino muito, e treinei E bastante. tem Então, foco. tem foco, determinação e fiz por onde. Então, o que eu acho que a grande dica que eu dou é não desista. Primeiro ponto, não desista, se organize, porque também não adianta a gente estudar sem organização. Né? Eu morro de rir, porque as pessoas, de uma forma geral, reclamam comigo assim: nossa, eu estou estudando, eu não saio de princípios. Eu falei: é claro, porque você para e volta. Você nunca pode voltar, você tem que sempre continuar, independentemente de onde você parou, porque senão você vai estar estudando princípios sempre, você vai É, fazer pós em princípios. Então, assim, exatamente. se organize, continue, porque vale a pena. E por pior que possa ser o caminho, o resultado vale a pena. Para uns o caminho vai ser um pouco mais tortuoso? Vai. Para outros vai ser mais rápido, mais fácil? Vai. Mas é aquilo, não se compare. Cada um tem uma história, cada um tem uma trajetória. E assim, o sucesso, ele vai depender daquilo que você faz. E não do que o outro faz. Só depende de você. Para E de a pensar briga é na interna. concorrência. A briga é interna. É você com você mesmo. Porque o nosso maior concorrente é a nossa preguiça. O nosso maior concorrente é o fato, às vezes, da gente ficar... não, já estou bem nesse cargo. Não preciso de muito mais do que isso. Acomodado. O nosso maior concorrente é esse. É a nossa dificuldade de realmente colocar na mente que a gente quer, que a gente vai conseguir, e a gente caminhar para isso. É isso aí. Acreditar que vai dar E vai certo, né? dar certo. Vai. Pode demorar, pode doer, entendeu? A gente fica muito tempo sentada, né? A gente brinca que qual que é a fórmula? É bunda na cadeira e livro aberto, meu filho. É isso. Essa é a fórmula. É isso aí. E é isso, pessoal. Muito obrigada, Alexandre. Queria falar para todo mundo que está aqui acompanhando para aproveitar mais uma vez a oportunidade do acesso vitalício da aprovação PGE. É a hora agora de você adquirir um cursinho que vai te dar toda a estrutura que você precisa, seja para ser aprovado daqui 1, 2, 3, 4, 5 anos, ou mesmo depois de ser aprovado. Como eu disse, o material sempre vai ficar atualizado para você e no seu dia a dia de trabalho você pode também utilizá-lo. Muito obrigada, Alexandre. Eu espero que Obrigado a você você. seja nomeado logo, tome posse logo, que a gente se encontre em São Paulo. Sim. Quero a minha E caneca, hein? Quero a minha pode caneca. deixar que a gente vai enviar. E é isso, muito sucesso, seja muito feliz. Parabéns, meus parabéns mesmo por essa trajetória de sucesso, concluída com sucesso, Sim. como a gente falou. Sim, muito obrigado. Agradecer a você, agradecer ao Rodrigo, ao Henrique, todos os demais professores da aprovação PGE que realmente foram muito importantes para a gente nessa caminhada. O material que a gente recebeu também, que fez uma grande diferença para o estudo. Eu vou dizer que até mesmo esse contato pessoal que a gente teve depois do curso também foi importante, porque isso ajudou a gente, né, a tirar dúvidas, a ficar mais sentindo aliviado em relação às pressões que a gente tem. Muito obrigado por tudo e essa conquista é de todos nós, de certa forma, né? Bom, fiquei muito feliz. Conte sempre com a gente, estamos aqui para ajudar sempre. Obrigado, Tchau, boa viu? noite para Tchau, você, boa noite gente. a todos, pessoal. Até a próxima. Até mais.